Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 988629683. 988629683. Gráfica R&R, criando Ingrid Cruz. Fala pessoal, boa tarde, são exatamente 15 horas e 11 minutos. Começando agora com o Minuto do Direito, tá? O programa que chegou para ficar e trazer conhecimento jurídico para a sua vida, tá? Hoje vamos fazer, praticamente um especial da área empresarial. Por quê? Porque nós vamos ter duas participações especial hoje, né? Que é do Matheus, Dr. Matheus Oliveira. Ele é estudante de Direito e especialista em compliance empresarial, e vamos ter também a contadora Jordana Amorim, que vai falar sobre a parte fiscal da empresa, tá? E um pouco sobre planejamento financeiro, como é que a empresa tem que se planejar para não passar sufoco, principalmente com as atualizações tributárias, né, que aconteceu aí. Enfim, vamos receber a doutora, né, Jordana Amorim aqui, para falar um pouco da parte fiscal, e o nosso querido Matheus Oliveira, que está aqui ao meu lado, especialista em compliance empresarial, estudante de Direito. Ele é escritor também de um livro de filosofia jurídica, né? Exatamente. Isso, e novo, né? Bem jovem. E já conseguiu fazer muita coisa, né? Exatamente. Olha só, isso é muito bom, você produzir. É um prazer ser convidado, né? Sim, sou muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos. Hoje em dia tenho 22, P10, já formado. E desde o começo da faculdade, desde o P1, eu venho, né, já estagiando em escritório de advocacia, sendo monitor, escritor, e sempre tive esse desejo de conseguir, de alguma forma, ajudar a população através do direito de alguma forma. Então, os empresários, eu vi que tem uma necessidade muito grande de um compliance, alguém que de fato conseguisse pegar a empresa e mostrar o caminho certo a ser seguido. E também na faculdade, com a filosofia jurídica, eu vi que a gente pode aumentar o pensamento crítico das pessoas e assim aprimorar o direito e a sociedade de alguma forma. Interessante os pontos que você está trazendo, porque quando eu trago o Matheus aqui, gente, é porque ele é um jovem brilhante, né? Um jovem que está construindo a carreira dele e não está tendo vergonha, está passando por cima das limitações, das barreiras, porque é tanta gente que muitas vezes no início quer descredibilizar,
tá? Quer achar que a gente não vai conseguir chegar além. Aí quando você chega, um jovem, né, chega com os seus sonhos e você começa a simplesmente lutar para conseguir espaço no mercado, para conseguir fazer o seu nome, para conseguir fazer a diferença que eu sei que você quer fazer, aí muitas pessoas olham e querem descredibilizar, né? Mas eu fico muito feliz porque você tá aí na ativa, porque eu sou assim, eu sempre fui assim, tá? No meu início, eu sempre corri atrás, né? Eu costumo unidade, tá? Aí depois a gente passa a ter credibilidade. É verdade. A credibilidade é construída. É construída ano após ano, dia após dia, é verdade. Uma vez eu tive a oportunidade num programa, me deram o prazer de poder participar e falar sobre a pauta de previdência, que é a minha pauta, né? Que eu sou consultora previdenciária. E eu trouxe a pauta, né? E tava outro entrevistado na mesa. Tava sendo duas pessoas entrevistadas. Eu e essa outra pessoa, tá? Não vou falar nome. Aí, naquela mesa, eu tive uma experiência muito tremenda, porque eu aprendi isso. Por quê? Porque foi uma recepção completamente diferente de mim para ele. Porque o apresentador, ele queria que eu trouxesse a pauta, porém ele não tinha admiração pelo meu trabalho, mas tinha admiração pelo trabalho da outra pessoa. Entendi. Aí eu vi a diferença do tratamento. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de falar. Eu tive a oportunidade de fazer o meu nome, de poder crescer ali, né? Conquistar o meu público, através do público dele. Mas eu não tinha credibilidade. A outra pessoa já tinha credibilidade. Aí eu disse assim, aí foi naquele momento ali que eu disse assim, eita, agora eu vou ter que conquistar a minha credibilidade. E a credibilidade, ela é algo que, como você falou, é construída. A gente não simplesmente acorda já com ela. A gente tem que falar corretamente, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que todo dia plantar um pouquinho para lá na frente colher. E é verdade, quando a gente não tem essa oportunidade, por exemplo, que eu tô tendo aqui agora, fica muito mais difícil. Hoje em dia, as redes sociais ajudam bastante, porque a gente consegue alcançar um maior público, por exemplo, com o Instagram. A publicação de vídeos nos Reels, por exemplo, hoje em dia consegue passar um pouco dessa credibilidade que antigamente era mais difícil de construir. Hoje em dia, por exemplo, o TikTok virou uma rede social que traz muita informação e você consegue construir um nome lá dentro. Então, essa nova geração do direito, ela provavelmente vai conseguir construir essa credibilidade de uma forma mais rápida e também, se for construída da maneira correta, mais eficaz. Porque, por exemplo, a gente vê alguns advogados no Brasil que construíram o nome deles através das redes sociais. E as pessoas veem ali, você fica conhecido e assim consegue um cliente mais facilmente. As pessoas da cidade mesmo conseguem te enxergar com uma maior admiração. Então, as redes sociais hoje em dia eu vejo que ajuda bastante. Aproxima a gente das pessoas, exatamente. Né? Não é como anteriormente. Hoje em dia todo mundo pode fazer o seu nome. Exatamente. E né? não existe concorrência, né? Muitas vezes as pessoas falam, fulaninho é meu concorrente. Eu não acredito muito nisso. Eu acho, caramba, Brenda pode me ajudar. Dr. Caios, que é um advogado que eu admiro muito, trabalhei junto com ele, também pode me ajudar. E Rômulo, Lucilene e várias outras pessoas que a gente tem uma admiração, elas não são rivais nossos. A gente consegue construir um mundo jurídico juntos. E isso é o que eu acho mais bonito dentro do direito, que a concorrência, na verdade, é seu amigo. Que não é um Todo concorrente. mundo cresce. Todo Isso mundo cresce é junto. bem interessante a visão que você tem. Felizmente, nem todo mundo tem essa visão. Tem muita gente que gosta de disputar. Tem essa ânsia por disputar, de sempre querer estar em destaque. Mas eu costumo dizer que tudo é construído. Exatamente. A credibilidade, ela vem, Matheus, do resultado que você traz para sua clientela. Exatamente. Então, assim,
as pessoas podem falar mal de você, pode ter muita crítica, mas se você trouxer resultado para a vida da pessoa, a pessoa vai falar bem de você, a pessoa vai te indicar. Isso é verdade. Então, no momento que você começar, você pode até, sei lá, nem ter formação alguma, mas ser um coach, ou sei lá, uma pessoa que dá mentoria voltada para um tópico aí que está na atualidade. Se você trouxer resultado de transformação na vida das pessoas, você passa a ter credibilidade. Isso é a maior verdade que você disse até então. Porque a maioria dos meus clientes, eles vêm me procurar por conta de indicação de outro. Então, quando Brenda vem atrás de mim e fala, Matheus, estou com um problema na empresa, estou precisando disso, disso e daquilo, e eu vou lá, me dedico, faço o meu máximo e a gente consegue o êxito, você vai lá falar para outra pessoa, caramba, Matheus, conseguiu. Olha só, então aquela outra pessoa, quando tiver um problema, já lembra e vem atrás. Então é verdade, quando você se dedica no trabalho que você faz, as outras pessoas, elas vão saber dos seus resultados e vão vir atrás também, porque as pessoas querem esse resultado. Não adianta a gente falar bonito e não sei o que, e fazer um vídeo, mas na hora de trabalhar de fato, a gente deixa a desejar. Quando a gente se esforça, o resultado é fundamental na Exatamente. construção do profissional. Então, você trazer resultado, tem muita gente que tem a oratória, a coisa mais linda do mundo. É verdade. Tem gente, Matheus, que tem a capacidade de conquistar as pessoas através da oratória. Mas na hora de executar, não executa zero. É verdade. Deixa a desejar. Deixa a desejar. Então, não é somente falar. Você tem que falar, mas você tem que fazer. Exatamente. Agora, vamos lá, né? Matheus Oliveira, doutor Matheus Oliveira, que já é praticamente bacharel em Direito, futuro advogado, né? Especialista em compliance empresarial. Ele, gente, atua aí no mercado, na área de Direito Empresarial, que é uma área que cresce a cada dia, né? Exatamente. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, o que é compliance empresarial? Vamos lá. Compliance empresarial, esse nome é bonito, né? Nada mais quer dizer do que estar em conformidade, né? Como a gente costuma dizer, estar em conformidade. É uma empresa que ela procura ali uma pessoa, um advogado, um bacharel em direito, ou até mesmo um estudante, para poder ela mostrar tudo que a empresa está produzindo, que a empresa está fazendo e ver se há algo errado. Estando errado, o compliance vai fazer o quê? Vamos lá, vamos pegar isso e aquilo e vamos resolver. Por exemplo, muitas empresas, alguns empresários não sabem a jornada de trabalho que o funcionário dele está fazendo. Alguns empresários, o funcionário entra de 8 da manhã e sai de 8 horas da noite. 12 horas por dia. Nitidamente está errado. Então o compliance vai chegar lá, vai olhar o que está acontecendo e falar, olha só, você está infringindo a lei nisso, você está infringindo a lei naquilo. Então, a gente pega todos esses erros dessa empresa e ajeita, vamos dizer assim. A gente mostra a forma correta, a forma legal, e aí a empresa consegue evitar um prejuízo maior no futuro. Por exemplo, um processo. Hoje em dia, muitos empresários... Aí significa que o especialista em compliance, ele tem que ter uma durabilidade na empresa de quanto tempo? O trabalho que ele faz tem que estar lá direto, constante, ou é só um período? Vamos lá, depende muito da empresa, para falar a verdade. Existe, por exemplo, empresas pequenas de 2, 3 funcionários. Às vezes o empresário, ele só quer contratar um serviço de compliance como um serviço de consultoria, um serviço online, para dizer o problema e já procurar a solução. Algumas empresas maiores, empresas de 30, 40, 60 funcionários ou mais, elas querem alguém dentro. É bacana você ir na empresa para ver os erros lá dentro. Por exemplo, às vezes tem 50 funcionários, mas aqueles funcionários eles não têm um canto ideal para descansar. Então o funcionário tem lá 2 horas de almoço e uma cadeira só para tirar o intervalo. Então você vai lá ver o que é que tá de errado ali, se tá os funcionários estão tendo dignidade da pessoa humana, se tem ali um contrato fraudulento lá dentro, se tá tendo algum problema fiscal. Você faz um exame geral da empresa e aí consegue destacar
ali os problemas e mostrar as soluções. Então depende muito da empresa e os problemas da empresa. Por exemplo, empresas de fabricação, por exemplo. Existe um problema muito comum com empresas que fabricam produtos, que é a forma correta de descartar o lixo. Que parece uma coisa tão simples, né? Mas muitos empresários não sabem. Então, às vezes o lixo está sendo jogado no mar, sendo jogado num rio, sendo jogado numa mata. E aí, o que é que acontece? No futuro, pode existir aí um problema criminal ambiental. Então, a gente vai lá, vê se de fato tudo que a empresa está fazendo está seguindo a maneira correta. E aí, caso não esteja, a gente vai lá e mostra a solução. Então, o tempo, a forma varia muito de empresa para empresa. Interessantíssimo esse tópico, você trazendo e pontuando, esclarecendo a importância do compliance e o que significa. É simplesmente uma forma fiscalização. preventiva. Exatamente, mais ou menos. Dentro de todos os setores da empresa. Exatamente. Para ver se está tudo em conformidade, né? Em muitas empresas a gente costuma, por exemplo, a conversar com os funcionários, entendeu? Tipo, empresa que tem 50 funcionários, 60 funcionários. Às vezes a gente conversando com o funcionário, por isso que muitas vezes é necessário estar lá dentro, a gente descobre, por exemplo, que está acontecendo um assédio moral, um assédio sexual lá dentro, que o funcionário muitas vezes não conta o RH, não conta a ninguém, mas para o serviço de compliance ele conta. Ele fala, caramba, a minha gestora tá fazendo isso, isso e isso comigo. Tá acontecendo isso, isso e aquilo. Então, é muito importante, a depender da empresa, descobrir, conversando com os funcionários, o que de fato tá de errado na empresa. E estando errado... Aí que tá a importância da empatia, né? Exatamente. A gente consegue orientar da melhor forma possível. Interessante você trazendo esse esclarecimento, porque eu já conhecia o compliance, mas não conhecia assim como você está destrinchando aí. E a forma que você está trazendo aí, eu já vejo que você vai ser um grande professor. Porque você está falando uma linguagem que qualquer pessoa vai compreender facilmente, mesmo sem ser um operador de direito, né? E é o correto, ao meu ver, porque, tipo assim, a gente precisa explicar de uma forma que todos entendam. Não adianta eu vir aqui falar várias palavras bonitas e explicar de uma forma extremamente técnica se só operadores do direito vão entender. O empresário, muitas vezes, ele não é formado em direito. O funcionário, ele não é formado em direito. Então, o que é que adianta eu vir falar de uma forma técnica, jurídica e tal, se ninguém vai entender aquilo? Ou somente um advogado, ou somente um juiz, ou somente um estudante de direito. Então, a forma que a gente explica mostra até mesmo essa empatia para o funcionário, entendeu? O funcionário, ele não só quer ser ouvido, ele não só quer falar e que alguém de fato esteja escutando ele. Ele também quer entender o que é que a gente está fazendo lá dentro da empresa. Porque imagina só, você tá lá trabalhando, aí do nada chega alguém pra conversar com vocês. Me conte aí tudo que você acha que tá errado aqui dentro. Você vê que é uma forma muito drástica de chegar em alguém. É complicado de fazer, abordar, né? Aí, rapaz, eu vou dizer e ser demitido no outro dia? Não, né? Então é melhor quando a gente chega de uma forma mais dinâmica, mais tranquila, que a pessoa se sente à vontade e aí explica ali o que ela acha que tá errado, o que é que tá acontecendo. Isso acontece muito, Matheus, desculpa te atrapalhar, na questão do setor bater meta, porque muitas vezes a empresa bota uma meta, exatamente, né? Uma E meta eles nunca conseguem, Uhum. eles nunca conseguem chegar naquela meta, nem perto. Nem perto. Aí que tá. Já coloca uma meta lá em cima pra nenhum funcionário conseguir. Aí o especialista em compliance entra no setor e diz, ó, vou descobrir porque não estão conseguindo bater essa meta. Exatamente. E aí, às vezes, descobre alguma coisa extremamente errada lá dentro. E traz uma solução, né? Pra poder conseguir o objetivo. Então, é um serviço muito importante para as empresas. Aí que eu ia te perguntar uma coisa, que vou perguntar para você, é o momento em que a empresa precisa dessa estratégia. Assim, pelo que você está falando, eu vejo que a empresa precisa o tempo todo o tempo. O tempo inteiro. Mas existe algum momento crítico que realmente... O compliance, o correto é contratar no momento da abertura. Porque aí a gente já faz um regimento interno, já faz toda a formação da empresa já da maneira correta. Mas
como não é o caso, 90% das empresas fazem isso, não contratam no início. Qual seria o momento ideal? Por exemplo, naquele momento que o funcionário está dando um pouco mais de dor de cabeça, naquele momento que você está suspeitando que está havendo algum desvio de dinheiro por parte de alguém de dentro da empresa, quando você começa a, de fato, suspeitar de algo, ou até mesmo que não aconteceu nada, mas você quer se prevenir, porque o compliance ele serve de uma forma preventiva. Então, você contrata para não deixar acontecer. O erro de muito empresário é contratar o advogado, contratar o serviço, quando a empresa já tá com o processo nas costas. Mas se você contrata um serviço de compliance antes, você evita o processo. Por exemplo, existem muitas empresas que têm um faturamento bacana, mas é aquele faturamento ali que dá para pagar os funcionários e sobra um pouquinho para o empresário, que não é pouco, mas sobra ali uma quantia para ele sobreviver. Mas se qualquer funcionário ali entrar com um processo trabalhista, por exemplo, pode correr o risco de quebrar a empresa. Então, ele não sabe o que está acontecendo de errado, ele não procura um serviço jurídico adequado para poder se prevenir e acaba lá na frente quebrando a empresa porque não se preveniu anteriormente. Então, é um serviço que ele é necessário desde o começo. Mas caso não tenha contratado no início, contrate o mais rápido possível para poder se prevenir de problemas futuros e saber se de fato está tudo dentro da lei. É uma questão de investimento, né? O empresário precisa investir. Exatamente. Para evitar possíveis problemas, né? Porque a gente vê Não tantas empresas quebrarem hoje em dia por questões de desorganização ou alguma poeirinha que eles colocaram debaixo do tapete. A maioria das empresas hoje em dia... Tem pergunta? Tem pergunta pro Dr. Matheus Oliveira. Preparado, Matheus? Preparado, vamos lá. Boa tarde, Brenda. Aqui é a Marli que está falando. Eu gostaria de tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Eu sou formada em Direito e Administração de Empresas e tenho MBA em Gestão de Projetos. E eu gostaria de saber de que forma a compliance financeiro ajuda na prevenção de fraudes. Vamos lá. O compliance, muitas vezes, quando é em prevenção de fraude fiscal, ele não trabalha sozinho. O correto é trabalhar junto com o contador. Porque junto com o contador, você consegue ali ter uma análise fiscal, de fato, e saber, por exemplo, se está tendo algum desvio de verba daquela empresa, de alguma coisa. Ou se, por exemplo, junto com um advogado tributarista, por exemplo, para saber se tem como evitar ou até mesmo baixar os tributos daquela empresa. Algo muito famoso no Brasil nos últimos anos foi, por exemplo, o Serenata de Amor. Eu acho que é o Serenata de Amor, que é aquele bombons famoso que antigamente ele vinha como um bombom de fato. E aí foi contratado um serviço para poder diminuir os tributos e aí descobriram o quê? Se a gente mudar a embalagem e adicionar um pouco mais de chocolate, a gente economiza milhões. Então houve uma pequena alteração ali dentro que mudou completamente a forma tributária que a empresa pagava. Então economizou muito. Então você vê que é um serviço de fato importante, até mesmo para poder a empresa economizar futuramente. Então o compliance, quando ele é contratado de uma forma tributária, ele faz um estudo daquela empresa para ver se tem uma forma ali de economizar com tributos, ou se estiver existindo algum fraude, a forma correta de fazer a forma de, como é que eu posso dizer, ajeitar aquela empresa para não ter qualquer prejuízo no futuro. Então depende muito da situação da empresa. E o estudo porque é muito difícil a gente falar especificamente de uma empresa, entendeu? O serviço do compliance vai depender da empresa. Então, por exemplo, se tiver cada nicho, né? Exatamente. Se tiver um problema ali fiscal, a depender daquele problema, pode ser com o contador, pode ser com o advogado tributarista. Então vai depender da empresa, não tem como a gente especificar uma só coisa, entendeu? Cada nicho é uma abordagem diferente, cada nicho é uma estratégia diferente, Exatamente. Né? Você respondeu bem. Obrigado, Marli, pela pergunta que você fez.
Agora vamos lá, Matheus. Como funciona, Matheus, na prática, a aplicação dessas regras? A aplicação dessas regras na prática é bem simples, é justamente o que a gente estava falando agora. A gente tem que olhar a lei, né? Ver se a lei está sendo aplicada dentro da empresa. E existe tanto as leis que a gente estuda na faculdade, o Código Civil, a Constituição, o Direito Criminal, como também ali as regras internas da empresa. As empresas têm ali o seu regimento interno. Então, muitas vezes, o regimento interno da empresa não está sendo cumprido. Então, vai chegar o compliance, vai estudar, vai ver e vai falar, ei, vamos lá, vamos fazer a lei ser cumprida aqui dentro. Ou pode fazer até um novo regimento, né? Exatamente, ou fazer um novo regimento, porque muitas empresas não têm o regimento. Ela abre lá, mas nunca foi contratado para fazer o regimento interno. Então, caramba, meu funcionário fica no celular o tempo inteiro. Mas não existe uma lei lá dentro que você criou para proibir o uso do aparelho celular, que é uma forma... É um caos hoje em dia. Exatamente. É um caos, gente. Meu Deus. O celular, ele é muito bom. Você sabe que o celular a gente tem acesso a tudo, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo sabe lidar com essa ferramenta. Exatamente. Aí você cria um regimento interno, proíbe o uso do aparelho durante o horário de trabalho e pronto, resolveu o problema. Colocar regras é importante, né? Regras ali dentro. Para poder evitar problemas. Gente, vamos dar uma paradinha de 2 minutos e já voltamos, tá? Com mais Compliance Empresarial. Fica aí, não sai. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan. Fala, pessoal! Voltando aqui com o Minuto do Direito, são exatamente 15 horas e 38 minutos. Olha só, tô olhando o chat aqui do YouTube. Pessoal aqui, Suzana Cristina, obrigado pela sua participação. Tem Fadas Contabilidade, Impacto Imobiliária, Beatriz Braga,
Mama Neves, obrigado. Ligadinha no programa. Obrigado aí por vocês estarem interagindo aqui no programa. Mandem suas perguntas, tá? Aqui pro chat ou pro meu WhatsApp 91541557. Voltando aqui com o programa, o melhor programa que tem, viu, jurídico aí, é o Minuto do Direito, sem sombra de dúvidas, tá? Não é não, Matheus? Exatamente. Vamos embora. Vamos lá. Matheus, o meu ilustre convidado já está aqui. A ilustre convidada também, a doutora Jordana, já está aqui nos estúdios, que vai dar entrevista. Daqui a pouquinho ela que é contadora, vai falar sobre a parte fiscal da empresa. Então vai mandando suas perguntas aí pro meu WhatsApp, tá? 91541557. Agora, Matheus está falando aqui da parte de compliance empresarial. Aí que tá, Matheus. Qual é o perfil dos clientes que te procura nessa assessoria? Empresários, em sua maioria, né? Porque eles já procuram querendo se prevenir. Os empresários que procuram serviço de compliance jurídico, eles têm em mente essa prevenção de futuros processos. Há medo dos empresários a receber processos, principalmente processos trabalhistas ou processos ali criminais, muitas vezes ambientais, como eu expliquei anteriormente. Então, os empresários, eles procuram justamente para saber qual é a melhor forma de se prevenir, qual é a melhor forma de adotar ali o direito dentro daquela empresa e para saber se está acontecendo alguma coisa de errado lá dentro. Então, a maioria dos empresários que procuram um serviço de compliance jurídico, eles procuram nesse intuito. Eles procuram no intuito de já evitar dor de cabeça no futuro e resolver as situações que tiverem pendentes lá dentro. Interessante a forma que você aborda. Normalmente ele vem para prevenção ou para prevenir no início, ou vem depois para poder solucionar? A maioria já vem quando o problema estourou, né? Mas eu percebo assim... Quando a bomba estoura, né? Quando a bomba estoura, mas eu percebo... Aí o empresário vai dizer, eita, vou ter que gastar. Exatamente. Mas não é gastar, é você investir. Investimento. Especialista em compliance é investimento. Mas o que é que eu percebo? A mentalidade dos empresários vem mudando, sabe? Eu acho que anteriormente eles só procuravam o serviço quando a bomba explodia. Hoje em dia eu acho que até mesmo pelo fato de estar sendo mais divulgado esse serviço, os empresários eles já buscam de uma forma preventiva, mas anteriormente era mais, quando a bomba explodia, vamos atrás de alguém para solucionar, mas aos poucos essa mentalidade vai mudando, entendeu? Os empresários eles já vêm buscando, ele já se estressa lá com os funcionários, eu quero deixar tudo limpo para poder eu não ter nenhum estresse futuramente. Então eu vejo que vem mudando esse pensamento e hoje em dia os empresários já... Acredito que até a falta de conhecimento do próprio empresário na parte da importância do compliance dentro da empresa é que faz eles não querer contratar. Exatamente. Até porque, por exemplo, para ele querer contratar, ele tem que entender por que eu vou investir nele. Exatamente. Qual o benefício que ele vai me trazer? O que é que questionamentos que precisam ser trazidos para o empresário para ele abrir os olhos e dizer assim, realmente eu vou investir, porque vai trazer solução para dentro da minha empresa. É verdade. E inclusive é muito bacana estar participando desse programa hoje falando disso, porque mostra ao empresário que não tem esse conhecimento a forma correta de como solucionar os problemas que ele tem contratando serviço de compliance. Porque como você falou, muitos empresários não sabem. Você está sendo muito claro. Você foi o melhor. Obrigado. E eu já conseguiu ser muito claro e conseguiu ser muito sucinto nas suas palavras. Tá de parabéns, viu, Matheus? Obrigado. Mas vamos lá. Como é a sua atuação dentro da empresa? Vai depender do serviço que ele foi contratado. Porque como eu expliquei, algumas empresas vão contratar e falar assim, ó, eu quero saber qual é a forma correta aqui societária. Eu quero abrir uma conforme a lei. Então ele te contrata para saber
qual é a forma societária correta para abrir aquela empresa. Mas outros empresários vão contratar e falar assim, ó, eu quero saber aqui os processos trabalhistas que eu posso enfrentar no futuro. Então a gente vai lá dentro da empresa, entro na empresa e procuro tudo que há de errado perante a CLT e a gente consegue consertar ali os erros. Mas como eu já havia explicado, o serviço do compliance vai depender da empresa. Então o meu serviço prestado também vai depender do serviço que o empresário quer. O empresário pode querer, por exemplo, revisão contratual. Eu quero ver se os contratos que eu assinei estão todos conforme o Código Civil. Eu quero saber se de fato eu estou sendo prejudicado em algum contrato ou se é tudo ok. Então passe aqui os contratos, vamos analisar todos e aí a gente dá um parecer final. Então a atuação dentro da empresa vai depender muito do serviço que o empresário está te contratando para saber o que ele quer. Mas alguns empresários são mais livres, eles falam assim, vem aqui ver qual problema que existe ou se não existe nenhum problema e me dá um parecer final. Então a gente vai lá, analisa tudo e no final diz tudo que tá correto, tá errado, dá o parecer conforme ali a necessidade da empresa. Entendo perfeitamente, inclusive o investimento que ele faz é de acordo com a demanda que ele vai trazer para você. Exatamente. Não tem um valor específico. Não. Vai depender muito da problemática que aquela empresa vai trazer e da solução que você tem que trazer para poder reaver o problema ali. Exato, porque vamos lá, como eu expliquei, existem alguns empresários que vão contratar apenas para uma consultoria. Então vamos se reunir online hoje para eu explicar algumas coisas e você me dizer qual é a forma aqui que eu devo prosseguir. E outros empresários vão falar, cara, eu tô com vários problemas aqui na empresa. Passa uns diazinhos aqui, passa uns 3 dias para você examinar tudo, passa uma semana para você ver tudo que tá acontecendo dentro da empresa e a gente decidir qual é a melhor forma de prosseguir. Então, o valor que ele vai investir vai depender da demanda, mas a gente tem que fazer um estudo preliminar, né? Como eu gosto de dizer. Tipo, eu gosto muito de conversar com o empresário antes. Bora lá, quantos funcionários você tem? Qual é o maior problema que você tem hoje em dia? O que é que tá te dando maior dor de cabeça? Ou não tá tendo nada? O que é que você acha que pode melhorar aqui? Então vai depender da conversa que a gente tiver e aí a gente passa um valor para poder ele fazer o investimento a depender da situação. Tem pergunta, não tem? Cadu? Boa tarde, Brenda. O meu nome é Marli e eu gostaria de saber qual é a relação entre controle financeiro e compliance. Eu acho que essa pergunta ela deve ser mais direcionada a um advogado tributarista ou já alguém que trabalhe com essa área específica, sabe? Não sou eu que sei diferenciar de fato porque eu não trabalho nas duas áreas, eu trabalho apenas com o compliance. Então, essa pergunta, ela não consigo dar uma resposta exata para ela, porque a verdade é que eu não sei disso. Então, eu acho que não sou a pessoa certa para responder. Eu tenho certeza que vai ter outros entrevistados aqui que possam responder de uma forma mais assertiva e de fato que tire a dúvida totalmente. Porque não adianta nada eu vir falar algo que não seja o meu domínio. Então, como eu não tenho domínio sobre esse assunto, eu prefiro deixar um pouco de lado e deixar para alguém que de fato entenda responder. Entendo perfeitamente, não é a sua especialidade sobre controle financeiro especificamente. Exatamente. Então, o seu tópico é compliance empresarial. Exatamente. Porque o controle financeiro de uma empresa, como eu já havia explicado também, ele não parte apenas do profissional de direito. Ele parte junto com o profissional de contabilidade. Porque a gente estuda direito, a gente estuda as leis. A gente não estuda totalmente contabilidade. Por mais que a gente tenha um pouco disso no direito tributário, a gente não se afunda na contabilidade de uma empresa. Quando há um problema
contábil, a gente sempre trabalha junto com um profissional daquela área. Não adianta a gente dizer algo que não é da nossa orçada, né? Como o povo Eu diz. entendo. Mas vamos pensar especificamente, porque o compliance, como você disse, né, que traz regras, que fiscaliza várias áreas da empresa especificamente, ele pode fazer uma análise do controle financeiro Sim, da empresa, sim. porque muitas vezes a empresa está com falta de caixa, está sem Exatamente. capital de giro para poder suportar uma questão de problema financeiro, sei lá, uma pandemia, uma pandemia, um problema financeiro especificamente, até processos trabalhistas Sim, que sim, vêm. exatamente. Então, o especialista em compliance, ele atua, consegue auxiliar consegue. nessa situação aí, né? Exatamente, consegue, é como eu já havia explicado. Varia muito de situação para situação. Existem algumas coisas que a gente consegue bater o olho ali e ver, caramba, isso São aqui duas tá coisas errado. distintas. Exatamente. São duas coisas distintas, porém que tem muito a ver uma com a outra. Uma Sim. precisa da outra. O compliance ajuda no controle financeiro e o controle financeiro precisa do auxílio do compliance para poder dominar a assertiva, né? Exatamente. Eu vejo assim, tem algumas coisas que a gente consegue dar um parecer final mesmo a respeito de contabilidade. Já algumas situações específicas, a gente precisa do contador. A gente não adianta dizer, caramba, a gente isso. Se a gente não tem aquele conhecimento. Aquele conhecimento é do contador, ele que estudou para aquilo, então é preciso que ele nos auxilie para poder tomarmos qualquer decisão. Entendo. A gente não tira o trabalho do contador, entendeu? Entendo. São dois profissionais Exatamente. que Se ajudam e se completam. Perfeito. E a próxima entrevistada, inclusive, é a contadora, e ela vai poder tirar essa dúvida melhor que eu. Muito bom a fala do nosso querido Matheus Oliveira, que está trazendo conhecimento bem diferenciado. Mas o Matheus aí, que também é escritor, né, de filosofia jurídica, tem um livro. Aí que tá, Matheus. Qual foi o seu objetivo em escrever o livro de filosofia jurídica? Quando eu comecei a ministrar aulas na faculdade como monitor de filosofia jurídica, eu percebi o quê? Tanto tinha alunos que tinham acabado de sair do ensino médio como eu, e tava ali tudo fresquinho na mente, a filosofia, a sociologia, a história, como também tem alguns alunos que faziam 30 anos que não pisavam em uma sala de aula. Aí a gente ia lá explicar filosofia, explicava de vários filósofos e tal, e eram muitos livros que eles precisavam ler para poder ter um conhecimento específico daquilo. Eu fiquei, caramba, como é que eu vou passar uma informação, algo para um aluno que ele não lembra mais de nada? Por exemplo, eu vou lá falar da Idade Média. Aí eu tô lá falando dos cátaros, que é um grupo que houve na Idade Média, que destruía algumas igrejas e tal, e era extremamente extremista. Mas tem algumas pessoas ali, caramba, eu nunca ouvi falar nesses cátaros aí que você tá falando. Que molesta é isso? Aí o rapaz, aí eu ia lá e falava da Idade Média ainda, aí eu tô lá falando de período feudal. Eu lá lembro do que é o período feudal, quem era o senhor feudal, quem era que mandava, quem era que desmandava. Aí eu vi essa necessidade dos alunos e eu pensei, caramba, eu tenho esse conhecimento e tenho esses livros que eu gosto muito de ler, eu sempre gostei muito de ler desde pequeno. E eu tinha esses livros tudinho lá em casa. E eu falei, cara, eu posso fazer um mix, juntar toda essa informação, todo esse conhecimento que eu tenho, passar para o papel e ajudar outras pessoas, para que o aluno, quando ele pegasse num livro de filosofia, ele conseguisse ir lá da filosofia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles até a modernidade hoje em dia, com uma linha do tempo que ele não se perdesse e que fosse de fácil entendimento. Porque tanto eu li os livros dos filósofos separadamente, como também eu li livro de filosofia jurídica que era extremamente denso, de uma linguagem muito rebuscada, que eu ficava, como é que um aluno do P1 muitas vezes vai ler um livro
de 400, 500 páginas, sendo que ele tem que estudar para várias outras matérias. Muitos alunos ali têm que trabalhar para poder pagar a faculdade e não sei o que. Então eu vi essa necessidade e falei, caramba, eu tenho que escrever algo que de fato vai ajudar, que seja de fácil compreensão e que facilite a vida dos estudantes, entendeu? Então foi com esse intuito, foi pensando nisso que eu escrevi o livro de filosofia. E olha, muito bom. A filosofia eu acho muito interessante. Porque, como você falou, são vários autores, né? Que você estuda para poder complementar toda a temática, né? Exatamente. A filosofia, ela tá extremamente atrelada ao direito. Você entendendo a filosofia, você entende quase tudo de como o direito ele foi avançando durante os anos, entendeu? Durante os séculos. Porque, vamos lá, a gente, por exemplo, quando vai estudar Montesquieu, né? Que é o filósofo que criou ali a tripartição dos poderes. Quando Montesquieu ele cria a tripartição dos poderes, o que é que ele estava pensando naquela época? Ele estava vendo ali uma Revolução Francesa que tinha explodido, estava ele vendo que o mundo estava sendo em uma transformação constante, a monarquia já vai cair. E agora, o que é que a gente vai fazer? Depois da monarquia, qual vai ser o próximo regime? Então eu vou pensar num regime que vai durar durante séculos e séculos para o poder legislativo, as pessoas terem essa voz, e quando as pessoas quiserem se revoltar, elas criam uma lei que beneficie elas. A gente tem ali um poder executivo que de fato vai nos representar, ou representar a maioria, e a gente cria um poder judiciário para quando a massa, o povo, endoidar, o poder judiciário chegar lá e colocar um limite, julgar com as leis. Então a gente vê que estudando a filosofia, a gente entende o direito e a nossa sociedade no geral. A construção, né? A evolução, né? Exatamente. De século para século. Outro exemplo, a época dos contratualistas, né? Ali pós o fim da Idade Média. Por quê? Existem os contratos hoje em dia. Quando acaba a Idade Média, quando acaba o período lá dos grandes reis e etc., agora a gente não tinha mais um sobrenome. Caramba, Brenda não tem mais como me dizer que ela é filha do rei, que não sei o que, e que ela tem muito poder. E agora, como é que Brenda vai chegar a mim e vai dizer, Matheus, eu tenho muito dinheiro? Ela faz um contrato e ela mostra, eu tenho essa casa, eu tenho essa outra casa, eu tenho essas posses. E aí você vem até mim, tudo no papel, e me mostra o que de fato você tem. Então você, estudando filosofia, estudando história, você vai entendendo a construção do mundo e vai vendo como o direito foi se adaptando a cada evolução. Para você, a filosofia, ela traz uma contribuição na construção do operador de direito? Com toda certeza. Por quê? Tanto a filosofia quanto a literatura. Eu tenho essa convicção, e eu sempre falo para os alunos. Desde que eu entrei no curso de Direito, eu pude perceber que a literatura, ela vai te moldar como ser humano, e a filosofia, ela vai ali te moldar como também um ser humano, mas numa visão mais crítica, entendeu? Eu gosto muito de literatura nacional, e existe um autor paraibano, José Lins do Rego, que tava lendo um livro dele recentemente, há alguns meses atrás, ou acho que não, faz alguns anos atrás, mas coisa de 1 ano, 2 anos no máximo, que se chama Pureza, sabe? De José Lins do Rego. E um dos personagens de Pureza se chama Seu Lola, que ele é um advogado de 23 anos, 22 anos. Ele tinha perdido a mãe, tinha perdido o pai, tinha um medo de morrer, porque a mãe dele tinha falecido por conta de tuberculose, que era uma doença que matava muita gente antigamente, e o pai dele de parada cardíaca. Aí ele ficou, caramba, minha mãe morreu de tuberculose, meu pai morreu de parada cardíaca, ou vou morrer de um, ou vou morrer de outro. Aí ele ficava agoniado, foi no psiquiatra, e o psiquiatra diz o quê? Vou fazer um resumo geral. Que o problema dele era porque ele vive em Recife. Recife era uma cidade muito movimentada, e que ele precisava era descansar. Aí ele vai para a cidade de Pureza, e quando ele chega em Pureza, ele era o único advogado da área, o único formado, e os problemas das pessoas elas vinham tratar com seu Lola. Então
você vê que o advogado ele era mais valorizado, o estudante de direito ele era mais valorizado antigamente, porque ele tinha um conhecimento social muito grande. Então, às vezes, a pessoa tinha um problema de saúde, ela procurava, antes do médico, ela chegava no advogado, meu amigo, tô com dor de cabeça, advogado, isso aí é coisa com o médico, vai lá pro médico. Ela procurava o advogado para saber a quem recorrer, entendeu? Então, quando você está estudando ali filosofia, quando você está estudando ali literatura, você consegue ter uma visão mais humanista, uma visão de fato mais social, que consegue ajudar muito mais pessoas. Às vezes um cliente vai chegar até você com muitos problemas pessoais dele ali, porque quando uma pessoa é processada, ela sempre tá ali com um conflito interno muito grande, ninguém gosta de ser processado. Então, às vezes ele vai sentar, vai querer desabafar com você, e você precisa ter essa visão mais humana que a literatura te dá, que a filosofia te dá. Então, ajuda 100% você como um jurista, porque você vai escrever melhor, você vai ler mais constantemente, e você também vai saber como lidar melhor com as situações dos outros, porque a literatura, a filosofia, ela mostra o problema antes. Os livros de autoajuda, muitas vezes, eles te mostram como reagir através de um problema, né? Se acontecer isso, você vai fazer aquilo. Mas a literatura, a filosofia, ela mostra uma pessoa que tá passando por aquilo. Então você vê, caramba, olha como é triste uma pessoa que perdeu uma filha, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu uma mãe. A literatura, ela te mostra aquela dor. Então quando a pessoa chega com um problema, você já tem em mente como tirar um pouco daquela dor daquela pessoa com algumas palavras. É um aprendizado, exatamente, né? Com as experiências que a literatura te traz. Exatamente. E os textos críticos, as histórias, os autores, cada um traz uma experiência diferenciada que constrói o nosso senso crítico e faz a gente se tornar um operador de direito com experiência, né, Matheus? Exatamente. Agora, Matheus, qual a sua maior referência no direito? Minha maior referência no direito, eu digo, é muito difícil dizer uma especificamente, sabe? Porque durante o curso eu tive muitas referências, sabe? Eu tive uma professora, que eu tava até falando com você mais cedo sobre ela, Lucilene Solano, por exemplo, que é uma professora lá do UNIP, que ela tem um grupo chamado Cajupe aqui na cidade, que ajuda diversas pessoas. E caramba, toda vez que eu tô conversando com Lucilene, eu fico, é desse jeito que eu quero trabalhar no futuro. É uma alegria constante, quer passar o direito à frente para as pessoas, não só que podem ter o acesso nas universidades e tal, mas também com aquelas pessoas que não têm acesso nenhum, estão lá dentro da comunidade, estão lá dentro da periferia, e ela vai lá com o grupo dela e mostra que aquelas pessoas também têm direito, aquelas pessoas ali também merecem ter uma vida digna. A filha dela mesmo, Carla Solano, tem uma amizade muito grande com ela. Mirela Braga, que foi minha professora de filosofia jurídica e fui monitor dela por muito tempo. E os dois Caios, né, que é Caios pai e Caios filho, que é Caios Marcelos e Caio Lacerda, também me inspiraram muito e me ensinaram demais. Então, eu não posso dizer qual é só especificamente uma pessoa, são várias, são né? Várias pessoas que te inspiram, e me moldaram a ser a pessoa que eu sou hoje, entendeu? E com certeza você vai brilhar muito, viu? É um jovem aí que tem muito sucesso na área do direito, com certeza vai construir uma carreira muito plena, vai ter muita credibilidade. Eu costumo dizer que primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Exatamente. Tá? O importante é começar. É verdade. Então fica meu agradecimento, Matheus, pela sua participação, pela sua ilustre participação. E agora o seu agradecimento pro pessoal aqui. É verdade. Eu agradeço a todos pela oportunidade, a todos que mandaram perguntas. E espero ter ajudado, né, a tirar a dúvida de alguns empresários ou algumas pessoas que de fato precisavam escutar a nossa conversa hoje por algum motivo. E agradecer a Deus também por tudo que tem feito em minha vida até hoje.
e muito sucesso no programa, que sempre que precisar de mim, eu estarei aqui presente. Com certeza, quero contar com você outras vezes aqui, falando de filosofia, outras temáticas. Para mim, essa parceria é importantíssimo. Eu gosto muito de jovens assim, ousados, que têm coragem e vêm e se posiciona. Tá certo. Vou dar um beijo também pra minha namorada, que é Beatriz Braga, e pra minha família. Eita, manda Tá pra mamãe aí. Eu sou muito novo, eu acho que eu não conversei isso com você anteriormente, né? Mas tanto meu pai quanto minha mãe já são falecidos há alguns... Me desculpa, eu não sabia disso. Não, na verdade foi bom ter falado isso, porque foi através do falecimento da minha mãe, através do falecimento do meu pai, que eu pude crescer muito como pessoa, entendeu? Porque algumas pessoas veem assim, caramba, tu é muito novo, 22 anos, já tá fazendo isso tudinho. Mas nem sempre foi assim, sabe? Às vezes a dor amadurece as pessoas. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo na vida tem um porquê. Tudo na vida caminha para o melhor de todo mundo, sabe? Então, tipo assim, muito do que eu sou hoje é porque meus pais me criaram bem e eu soube e tive muita ajuda no momento que eu perdi eles, sabe? Meu pai eu perdi há 5 anos atrás, minha mãe vai fazer 2 anos esse ano que minha mãe faleceu. Mas então, essa história você vai contar no próximo capítulo, tá? Uhum. Que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então eu vejo assim que a vida é boa e é isso. A gente tem que seguir em frente, né? Exatamente. Colocar Deus acima de tudo, porque com Jesus a gente tem vitória. É verdade. Gente, voltamos daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos. Fica aí, não sai daí. Música sem parar. É 87. Diversos tipos e modelos de armações, óculos solar, a lente que você Quer precisa. realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo.
Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Fala, pessoal, voltando aqui com o Minuto do Direito. Olha só, finalizou a entrevista com o nosso querido Matheus Oliveira. E ao meu lado já está a doutora Jordana Amorim, que é contadora. Ela está aqui do meu lado. Bem-vinda, Jordana. Muito obrigada pelo convite, Brenda. É uma honra estar aqui, compartilhar experiência e conhecimento com vocês. Olha só, é um prazer ter um contador, uma contadora aqui competente. Por quê? Porque, gente, eu costumo dizer que o contador é o coração da empresa. Tô certa? É verdade. A gente costuma dizer que a gente tem acesso ao coração da empresa, né? É como se fosse realmente aí o médico das empresas, que cuida da saúde, das empresas como uma pessoa mesmo. Mas fala um pouquinho de você. Se apresente, fica à vontade. Para quem não me conhece, né? Sou Jordana Contadora, já segue lá no Instagram, @JordanaContadora. Já atuo há mais de 10 anos como contadora e sou especialista em finanças. Atuamos no escritório lá no Valentina, escritório físico, mas já estamos aí no digital há longos anos, né? Porque hoje, graças ao digital, a gente alcança aí todo o Brasil. Então, temos clientes de diversos estados. E a gente tem essa estratégia aí de ter uma contabilidade mais consultiva, né? De realmente ajudar empreendedores que têm dificuldade financeira, que têm dificuldade na empresa, na gestão. Então, a gente atua aí com a contabilidade bem estratégica, ajudando pequenas e médias empresas.
Até no controle financeiro, né, especificamente. Sim, o controle financeiro, por incrível que pareça, muitos empreendedores não têm. Eu posso dizer aí que 90%, quando você pergunta, tem controle financeiro? Opa, o que é isso? E aí a gente ajuda nessa implantação com planilhas, com sistema, que uma empresa que realmente precisa entender que uma empresa que se preze precisa ter um controle financeiro, né? É um setor da empresa, o setor financeiro. Interessante, você é uma contadora plus, né? Especialista em várias coisas e o seu escritório consegue orientar o empresário em todas as demandas dele, especificamente fiscal. Sim, a gente atua também nessa parte burocrática, né? Na parte fiscal, de envio de guias, conformidade. Mas a gente entende que não é só isso, né? O empreendedor, quando ele chega pra gente, ele chega com vários problemas, várias gestão que não existe, né? Vários setores aí defasados. E aí a gente ajuda, juntamente com o empresário, a implantar melhorias, estratégias para organizar essa empresa do modo geral. Agora, Jordana, eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Toda empresa, hoje em dia, precisa de um contador? Sem dúvidas, né? Tem uma fala que se diz que MEI, por exemplo, não precisa de contador, né? Nós discordamos totalmente disso. Porque sem um contador, você fica desinformado, né? Você fica realmente sem informação nenhuma do que é os seus deveres, quais são as obrigações. Nós pegamos aí várias empresas pequenas que têm problemas sérios porque não tinha aí uma informação, por exemplo. Empresas já do regime normal, ela tem a obrigatoriedade, né? A legislação prevê que ela precisa ter o contador. Mas eu te garanto que qualquer empresa, seja ela MEI ou até um profissional autônomo, ele precisa de um contador para auxiliar ele. Tanto na criação como na manutenção, né? Exatamente. A gente atua muito nessa parte da criação, né? Na implantação do negócio. E muitos empreendedores, eles começam sozinhos, né? De forma despretensiosa, às vezes é uma renda extra. E aí ele vai crescendo, acha que não precisa de contador, acaba acumulando aí problemas, pendências. Então, o ideal é que o contador ele seja seu parceiro desde o início, né? Te orientando no que precisa, quais são as suas obrigações, para que você já comece em conformidade. E na manutenção da empresa, né? Porque a empresa ela precisa crescer, ela precisa de continuidade. Então, o contador ele vem nesse sentido para ajudar o empreendedor na jornada, no crescimento do negócio. Agora, a pergunta que não quer calar. Olha só, como um empreendedor ele pode abrir a empresa do jeito certo? Inicialmente, né? Aqueles primeiros passos. Bom, a gente sempre diz que, dependendo do seu faturamento inicial, você começar pelo MEI, né? O que é o MEI? O MEI é para quem está começando, é incentivo do governo federal, você pode faturar até 81 mil aí no ano. Então, se você estiver dentro das prerrogativas de ser MEI, é excelente, porque a carga tributária é quase zero, né? É irrisório a guia do MEI. Mas se você já não tem perfil de MEI e vai iniciar no regime normal, o ideal é você começar com auxílio de contador, que ele vai te explicar com planejamento tributário e financeiro todos os pontos dessa abertura, quais são os trâmites, né? Quais conformidades que você precisa estar aí junto aos órgãos competentes para que você não tenha nenhum problema. Então, para abrir uma empresa é muito importante planejamento. Planejar é importante para não ter problemas, né? É interessante. Aí que tá, quando vem o cliente, né, que ele quer abrir uma empresa, você vai fazer aquele estudo do perfil, do tipo de empresa que ele quer abrir para identificar em qual tipo que ele cabe. Isso. Exatamente. Quando você vai iniciar uma empresa, precisa fazer todo um levantamento, né? Qual é o segmento, qual é o porte, vai ter funcionário, não vai, né? Toda essa parte burocrática entender para saber qual é o segmento ideal para aquela empresa. Então, se é uma empresa já iniciante, pode começar pelo MEI. A atividade não é permitida no MEI, vamos migrar para um regime normal. No regime normal, nós temos 3 tributações, né? Tem o Simples Nacional, que é o mais vantajoso,
onde você, em uma única guia, paga todos os seus impostos. E para empresas maiores ou que a atividade não é permitida no Simples Nacional, por exemplo, você pode migrar aí para um regime do lucro presumido ou lucro real. Interessante você falar esses pontos, porque a gente vê que o contador ele precisa estar extremamente atualizado, né? Não, Para dar uma sem dúvida. assessoria. Aí que tá a próxima pergunta para a doutora Jordana. Os cuidados que o empresário precisa ter na escolha de uma assessoria contábil. Eu sempre digo que o contador, ele precisa ser parceiro, né, do empreendedor. Então, são 2 pontos que eu digo que é de extrema importância. Um é você ter realmente confiança. Eu digo que contador, médico, advogado, né, você tem que realmente ir em quem você confia. É sua vida ali, então é a sua empresa, é os seus números, são os seus dados. Não tem como ser um contador que você não confia. Então, esse é o nosso maior desafio, transmitir confiança. Por exemplo, a gente quando atrai cliente pelo digital, ou pelo Google, ou pela internet, transmitir essa confiança para que ele passe os dados para a gente. E outro ponto é o suporte, né? Um contador, quando chega para mim que diz, o meu contador, não consigo uma reunião com ele, ele não me responde, ele não tira minhas dúvidas. Então, o contador, para você escolher um contador, precisa realmente que você confie e que lhe dê assistência e que tenha realmente autoridade naquilo para lhe passar as informações corretas. Esse ponto que você trouxe aí sobre a confiança é fundamental. Por quê? Porque o contador ele tem acesso não somente às informações da empresa, mas do empresário. Exatamente. Então, aí que tá, né? A importância de você adquirir uma assessoria de confiança de uma pessoa que tem credibilidade, né? Exatamente. Como você que já atua 10 anos, gente. 10 anos não é 10 dias. Isso é o nosso maior desafio, né? Mostrar aí a nossa autoridade, mostrar essa credibilidade para que os clientes confiem na gente. Então, assim, isso é construído, né? Ao longo da jornada. Eu recebi muitas perguntas de recém-formados, por exemplo, como desenvolver essa credibilidade e essa confiança sendo novo ou sendo recém-formado. Então, isso você vai mostrar através do seu trabalho, né? Da sua entrega, do seu posicionamento. Então, você transmitir confiança ao cliente até no seu atendimento, mostrando que você sabe o que você está falando, mostrando aí as prerrogativas legais, mostrando realmente onde o cliente está errando, o que ele pode fazer. Então, isso vai mostrar realmente o seu diferencial para que o cliente lhe escolha, né? Eu acredito que os casos práticos, quando você consegue transmitir isso para o cliente, traz uma credibilidade, porque o cliente começa a enxergar que você tem história. Isso, é verdade. Isso é fundamental, né? É prova social, né? Não precisa, isso assim, é importante você ser objetivo em algumas situações específicas, mas tem situações que você precisa mostrar o que você já fez. Você precisa contar história, né? É verdade, storytelling, né? Ela é muito importante. Não precisa a gente falar o nome das pessoas. Isso mesmo. Tem cliente que diz, eu não sei o que postar, eu não sei o que divulgar, e eu sempre falo, conta história, fala dos teus clientes, fala do teu negócio, fala da tua história, né? A nossa própria história, ela é geralmente, minha história não é nada importante. Tenho certeza que a sua história tem momentos impactantes e que vai trazer aí resultado. Então, trazer a história de clientes, de soluções que você já resolveu, né? Um caso específico que você já atendeu parecido e teve solução, teve êxito. Isso realmente dá muita credibilidade. Tem pergunta, não tem? Opa, boa tarde. Eu me chamo Israel e eu quero fazer a pergunta para Jordana Amorim. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual é o maior erro que normalmente os empresários cometem quando eles vão fazer um planejamento financeiro? Boa, Israel. O que acontece? O planejamento financeiro, ele precisa ser muito amplo, né? Ele precisa analisar tanto internamente a empresa, como ela está, o passado. Eu sempre digo, o maior erro é olhar só para o passado. Mas tem uma questão também que chama-se previsibilidade. Hoje eu estou nesse estágio de empresa, faturando X reais, com X despesas, mas onde eu quero chegar, né? Como é que eu quero chegar daqui a alguns meses, anos?
Então, o planejamento financeiro, ele analisa tanto o passado, o seu histórico, né, os seus indicadores, quais foram os seus meses bons, ruins, como é que você está agora, a saúde da sua empresa atual e também aonde você quer chegar. Então, com esse contexto que a minha empresa está, onde eu vou chegar com ela? E aí você vai olhar para trás, ver os meses que você não foi tão bem, né? E se antecipar para nesses meses você já ter aí estratégias de vendas, ações, para não acontecer os mesmos problemas. Então, tudo isso faz antecipação. Então, esses pontos é o ponto-chave para um bom planejamento financeiro. E eu sempre digo, planejamento financeiro não é só interno, é análise externa também. Como é que está o mercado, como é que está a concorrência, eu estou acompanhando. Porque, por exemplo, a pandemia, né? Veio aí, estourou, todo mundo no digital e teve empresas que não se adaptaram. E isso realmente impacta muito. Eu entendo perfeitamente o que você está pontuando. Aí a gente vê a importância de um contador especialista nisso especificamente, né? Olha só, aí que tá a importância de você contratar uma assessoria contábil completa, né? Eu até digo, Completa. sabe, Brenda, que tem contabilidade que é só a parte burocrática, mas a parte burocrática, ela realmente é a contabilidade. Então, eu digo sempre que isso é o plus, como você falou no início, né? É o plus, realmente. É você entregar algo a mais para aquele empreendedor que tem outros tipos de problemas também, não só burocrático. Que é a necessidade do empresário, né, especificamente, ou do microempreendedor, enfim. Porque você que já tem 10 anos no mercado, você sabe que tem muita empresa que às vezes está quase fechando as portas. Muitas. E por falta de uma orientação, por falta de conhecimento. Você que conhece aí os números da empresa, tendo conhecimento, você pode dar um suporte para o empresário. Com certeza. Especificamente. Com certeza. A gente consegue identificar os gargalos da empresa, né? Os pontos que ela precisa melhorar, os pontos que tá realmente dando certo e os que não estão. E o financeiro, ele é realmente o coração da empresa. O empresário que para analisar os seus números diariamente, mensalmente, ele tem realmente dados para tomar decisões. Quem não tem controle financeiro está no aleatório, né? E o aleatório, ele é bem complicado. Então, a gente atende aí diversos empreendedores que chegam no prejuízo e quando começa a implantar um controle, vê, caramba, eu não acredito que eu estava gastando tanto com Uber, tanto com esse valor todo com alimentação, X reais com tal despesa aqui. E pequenos ajustes, a gente sempre diz que essas despesas, né, pequenas ao longo do mês, elas são invisíveis, porque você não consegue realmente entender a relevância delas. E quando você vai para os indicadores, para os percentuais, você se assusta. Você diz, meu Deus, eu tô gastando tudo isso de Uber, por exemplo. O dinheiro de uma parcela de um carro. Então você aí já começa, ó, se eu pegar esse valor e pagar, por exemplo, um carro, então você começa a tomar decisões, mudar atitudes que vai impactar as suas metas, né? Conseguir realmente seus objetivos. Então, o controle financeiro, ele anda junto aí com quem quer crescer, com o empreendedor. Eu costumo sempre dizer, e não, inclusive isso eu ouvi de um colega que é empresário, ele disse assim, não é porque a minha empresa vale milhões que eu recebo milhões. É verdade. Que eu posso gastar milhões. Exatamente. Faturamento não é lucro, né, Brenda? Então, a gente, quando eu vejo assim, essas marcas, né, 100k, bater 1 milhão, mas e o lucro dessa empresa? A gente acostuma aí ver diariamente, mensalmente, resultados negativos de empresas faturando muito bem. Então, às vezes é um problema X que a gente identifica, às vezes é retiradas aleatórias, né, de sócios, que aí a gente já entra num ponto muito delicado. Mas, assim, realmente, às vezes é um problema pontual que está deixando aquela empresa provavelmente aí em dificuldade financeira. Então, faturamento não é lucro. Então, não quer dizer que você vem daí a movimentação, os PIX entrando na sua conta bancária, você está bem financeiramente. Não, isso aí é ilusão. Tudo precisa ser analisado, né, Jordana? Isso mesmo. Pelo um especialista, um contador que esteja ali disponível para o empresário especificamente. Até porque grande parte dos empreendedores, você sabe,
falta muito conhecimento. Tem gente que começa a empreender, começa a empreender e não tem nem sequer... começa a empreender e não tem nem sequer... Como é que eu digo pra você? Não tem nem sequer a compreensão de nada, especificamente. Eu já cheguei a atender empreendedores que não sabia dizer o seu faturamento, por exemplo. Porque não é algo que a gente aprende nas escolas, né? A gente não foi orientado a ser alguém a controlar nossas finanças pessoais, por exemplo. Então, até deixo aqui a pergunta, né, na rádio. Será que você tem controle pessoal? Ah, eu não sou empreendedor. Mas você tem o seu controle pessoal? Não tem. Então, quando você vai empreender, automaticamente você também não faz o controle da sua empresa. E aí, isso a longo prazo traz sérios problemas para a empresa, né? De não saber realmente o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Olha só, voltamos daqui a pouquinho, tá? Daqui a 2 minutos. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Fala, pessoal, voltando aqui com o Minuto do Direito. Ao meu lado tá a lindíssima doutora Jordana Amorim, que é contadora, 10 anos atuando aí no mercado e trazendo muito conhecimento aí para você, empresário, para você aí que quer conhecimento de como regularizar a sua empresa do jeito certo. Você precisa de uma assessoria contábil, de um especialista aí na questão do planejamento financeiro da sua empresa. Aí que tá, eu quero entrar no tópico interessante, que é a forma certa do empresário contratar um funcionário. Esse tópico é muito importante porque a falta de formalização, a informalidade, né? Ela é gigante, digamos assim. A gente tem muito acesso a empresas que chegam para a gente e quando a gente vai ver, o funcionário não está registrado, por exemplo. Então, já deixo aqui o meu alerta, né, para as empresas sobre essa situação. É necessário realmente contratá-los via CLT, aí entrar aí a compliance, né? Realmente ter essa conformidade trabalhista nas empresas, porque você, empreendedor, você é responsável pelo seu colaborador, desde a saída dele de casa até o retorno. Então, isso é muito importante. E aí, quando se fala na contratação, né, o que é que acontece? Cada categoria tem uma convenção coletiva que vai determinar os direitos desse trabalhador, a base salarial, os benefícios. Então, é muito importante consultar, junto com a sua contabilidade, a convenção coletiva que se enquadra ao seu segmento. Porque muitas das vezes, eu vou contratar um funcionário e eu vou colocar aqui um salário mínimo ou um salário comercial. Porém, na sua atividade, no teu segmento, existe uma convenção coletiva específica que dá direitos a esse trabalhador. Então, isso é muito importante. Saiu uma nova lei agora, esse ano 2026, a 15377, que é a prevenção
de doenças, né, ocupacionais, corporativas. Então, a empresa hoje em dia ela é muito mais do que pagar um salário ao funcionário. Ela tem que realmente se preocupar com o mental, com o físico, trazer aí um ambiente de uma cultura organizacional para que não dê um burnout, né, no colaborador. Cultura organizacional. Isso mesmo. Então, isso tudo é importante. atual, né? Isso Do 21, mesmo. do século 21. Isso tudo é importante, né? Então, as empresas precisam se preocupar com tudo isso. Então, é um mundo, né? Tem umas empresas, inclusive, Jordana, que eles fazem os exercícios, né? Sim. Sempre no início, acho que é no início da atividade profissional, tem uma pessoa que vai exercitar com a pessoa que fica em frente ao computador o tempo todo, digitando demais, para evitar problemas Isso especificamente. mesmo. Essas práticas estão sendo cada vez mais desenvolvidas nas empresas, justamente para impedir esse tipo de doenças ou situações que possam ocorrer com os colaboradores. Então, as empresas que se preocupam com isso e estão desenvolvendo essas práticas, elas estão à frente aí no mercado, porque o maior ativo, um dos maiores ativos das empresas são as pessoas, né? São elas que fazem aí toda essa engrenagem rodar. Então, a gente precisa se preocupar com os empreendedores, com os seus colaboradores. Eu costumo dizer que não é somente pensar em lucro, tem que pensar na qualidade do ambiente de trabalho do seu empregado, especificamente. Com certeza, a gente passa mais tempo, né, Brenda, no trabalho do que em casa. Então, imagina aí um ambiente que seja desconfortável. Por exemplo, a ergonomia, né, é algo que se trata na saúde do trabalho, mas que também tem a ver com contabilidade, de se preocupar até como o funcionário ele senta, a cadeira, se ele está com o pescoço na altura adequada. Então, tudo isso é pensar no colaborador, é pensar na empresa, para que ele produza de forma saudável e te traga mais lucro, né? Que esse é o objetivo. E menos reclamação, né? Menos demissão, né? É verdade. Menos problema. Menos problema. Menos reclamação. Menos passivo trabalhista, né? Imagina aí você evitar que o colaborador desenvolva uma doença que vai te trazer aí prejuízo, porque ele vai se afastar. Então, quando você investe nas pessoas, você está investindo também na sua empresa. É esse pensamento. Interessante a sua abordagem. E interessante que você é mais que contadora, você é uma palestrante, né? A gente pratica aí umas palestras, quem acompanha aí nas redes sociais vê, justamente com essa pretensão de trazer conhecimento para os empreendedores, né? Importantíssimo isso para capacitar, né? A capacitação é fundamental para que o empresário venha estar apto a ser um grande empresário, venha crescer no mercado. Demais, a capacitação continuada ela é muito importante, porque quando você vai empreender, Brenda, você não tem noção do quanto de habilidades que você precisa desenvolver, né? Eu escuto muito, eu não sabia que eu tinha que aprender a gravar vídeo para vender. Porque hoje é o mundo, né? Hoje você tem que aprender o marketing, você tem que aprender atendimento, você tem que aprender de gestão de pessoas. Pouco de tudo. Empreendedorismo, ele é muito complexo. Agora que tá, Jordana, eu queria saber como é que funciona a contratação de estagiários para uma empresa, porque você sabe que tem muito empresário aí que usa desse tipo de contratação como estratégia, né? Porque o estagiário não traz o custo financeiro que um empregado normal. Muito boa colocação. A gente fala diariamente sobre isso, porque assim, existe uma lei que rege a prerrogativa do estagiário. Então você precisa se atentar. Tem pergunta? Tá cumprindo essa lei. E aí o que acontece? Quando você contrata um estagiário de forma indevida, você está podendo ter aí também um passivo trabalhista com você. Então, o estagiário, ele precisa estar estudando, ele tem também todo um regulamento que diz que ele precisa ter a bolsa, precisa estar vinculado à instituição de ensino, tem férias também para estagiário dentro da lei, prevê isso. Então, não é tão simples. Tem que assinar a carteira, né? Não, o estagiário ele é um contrato entre as partes. Ele não tem carteira assinada, ele não tem esses benefícios. Então, existe uma diferença do estagiário para o menor aprendiz? Sim, exatamente. É justamente essa a diferença. O estágio ele é um contrato entre as partes. E o menor aprendiz, ele é assinado a carteira. Porém, com algumas prerrogativas diferentes de um funcionário de uma jornada completa.
Mas o jovem aprendiz, ele obrigatoriamente não precisa estar estudando. Já o estágio, sim. E precisa ser um estágio que tem a ver com a sua atividade que você está desempenhando, né? Então, por exemplo, eu pego aí um estagiário de contabilidade e coloco ele no TI. Não vai fazer sentido, porque não tem a ver com o que ele está estudando na teoria. Então, o estágio ele é uma extensão do ensino. Então, ele vai ver ali na prática o que ele está estudando. E aí, é importante estar vinculado com a instituição de ensino e cumprir as prerrogativas de estágio. Outro ponto importantíssimo é que precisa ter um colaborador ali ensinando aquele estagiário, né? Então, o estágio, ele é realmente você aprender ali a parte prática. Tem gente que eu já vi vagas de emprego exigindo experiência de estagiário, isso não existe, né? Ele tá ali para aprender, gente. Exatamente. Então, Eu já assim, fui estagiária e sei, viu, Jordana? Pois é. Que existe uma cobrança, Tem. muitas vezes, da pessoa que contratou a empresa, especificamente o setor público, não sei, que quer cobrar do estagiário um conhecimento que ele não tem. Tá ali para adquirir conhecimento. É verdade. E o colaborador que está responsável por aquele estagiário, ele é designado para treinar aquele estagiário, para desenvolver, capacitá-lo, justamente para que ele futuramente seja aí efetivado. Interessantíssimo esses pontos. Gente, me surpreendeu, é uma contadora muito preparada, viu? Não é qualquer contadora, não. Parabéns, Fanuel, viu? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Meu nome é Celestina Ferreira. Olá, Cristina, bem-vinda ao Minuto do Direito. Celestina. Celestina. Ah, Celestina, bem-vinda ao Minuto do Direito. Pode perguntar. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta à minha contadora Jordana Amorim. Pois não, Celestina. Eu gostaria de saber qual a importância do MEI para um microempreendedor que está começando agora. Por que ter o MEI? Qual a importância disso? O MEI, ele é assim extraordinário. O MEI, para quem está começando, é a melhor opção. Porque o que acontece? O MEI é um incentivo do governo federal. Você vai faturar ali até R$ 6.750 no mês, pagar uma única guia, que é em torno aí de R$ 85. Nela você já está contribuindo para todos os seus impostos e também para a Previdência, baseado em um salário mínimo. Então é maravilhoso. Você pode emitir nota fiscal, pode ter uma conta jurídica, você vai ser realmente empresa. É o primeiro degrau aí de ser empresa. Porém, tem essas limitações, né? Então, você começa no MEI, vai aumentando aí o seu faturamento para migrar. Então, quem pode começar no MEI é muito vantajoso. O MEI também pode contratar até um funcionário. Então, se você é MEI, você pode contratar até um funcionário. Isso é muito bom. Interessante. E para você saber mais, tem que contratar a assessoria contábil aí da doutora Jordana. Com certeza. Gostaria de parabenizar a contadora, dizer que eu tenho muito orgulho de ter ela como minha contadora e que ela me passa toda a segurança do mundo e com certeza ela está na minha primeira lista para indicação. E gostaria de dizer que é isso, me sinto muito orgulhosa em saber que tem mulheres fortes como ela para inspirar outras mulheres. Ah, maravilhosa! É um empoderamento feminino. Sim. Celeste, ela é uma prova social fortíssima, que saiu do CLT para empreender, inaugurou agora seu estúdio, né? Estúdio Bem-Estar, seguem aí ela, viu? Maravilhosa, mãos de fada. Olha só, Estética. maravilha! Então é isso, eu inaugurei sábado e me sinto muito orgulhosa em ter ela me acompanhando em tudo. É muito importante esse companheirismo de mulheres para mulheres. Parabéns, Celestina. Obrigado pela sua participação, tá? Tá, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Deus abençoe. Os clientes aí acompanhando. Isso se chama credibilidade. Olha só, você está trazendo resultado para os seus clientes e eles estão tão satisfeitos que quer verbalizar isso, né? Isso é o que me move, sabe, Brenda? Isso realmente é o que me move, é poder ajudar os empreendedores a crescer, né? A ter resultado e conseguir bater suas metas, conquistar seus sonhos. A gente fica feliz junto com eles, com certeza. Olha só, maravilha. Agora vamos lá. Jordana, como é que funciona o controle financeiro em situações de emergência? Como é que
você atua aí nessa parte especificamente, né? Para manter o capital de giro ativo em situações de emergência. Perfeito, perfeito. O capital de giro, ele é muito importante, né? A gente sempre diz, toda empresa precisa ter capital de giro, porque é ele que vai te dar respaldo para uma emergência, para um investimento, uma oportunidade que aparece, para os meses sazonais, né, de baixas. Então, toda empresa precisa ter e construir esse capital de giro. Só que a grande questão é como chegar nesse abençoado desse capital de giro, né? Então, os empreendedores, no geral, eles têm essa dificuldade. Então, o que a gente faz? A gente inicia implantando um controle financeiro na empresa, identificando as despesas, o faturamento e auxiliando para que ele consiga, todo mês, destinar aí um percentual X para o capital de giro, até que ele chegue no capital de giro mais robusto, onde ele consiga se manter aí 3 meses, 4 meses, independente se acontecer algum fator externo ou porventura ele adoecer, que pode acontecer, né? Então, o capital de giro traz essa segurança. É muito importante que todas as empresas tenham esse capital de giro, mas isso começa lá no controle financeiro. Então, eu conheço muitos empresários que até juntam, né? Mas eles não sabem as despesas, não sabem o faturamento, não sabem a lucratividade. Então, é todo um conjunto que vai trazer aí esse resultado. Interessante esses pontos que você está trazendo, porque eu vejo, como eu falei inicialmente, muito empresário que ele vende muito, ele tem o dom de vender, porque vender é um dom, você sabe, é uma coisa, não é todo mundo que é bom de vendas, mas não é bom na administração do dinheiro. Tem demais. Não tem controle do que entra, do que sai, não sabe quanto foi que faturou mensalmente naquele ano específico, não tem controle em questão do imposto de renda, enfim, tem muita gente nessa situação, né? Demais, assim, é a grande maioria em massa, digamos assim, que não tem esse controle, não tem ciência dos seus indicadores. E quando ele toma a decisão, porque eu sempre digo, é 50% o profissional orientando e 50% você se doando para fazer aquilo acontecer, porque você vai precisar doar tempo anotando, né? Se organizando, é mudança de cultura. Então, quando ele toma essa decisão, ele pensa, por que eu não fiz isso antes? Porque ele começa a ver resultado, ele começa a ver realmente a empresa dele crescendo, evoluindo. Então, se preocupar com esse setor financeiro é realmente você se preocupar com o crescimento e o desenvolvimento da sua empresa. Interessante esses pontos que você traz, e é importante que os empresários, eles venham prestar atenção nesses tópicos, né? Até porque teve uma pandemia aí que quebrou muitas empresas, né? Empresas que aparentemente pareciam ser consolidadas no mercado e que não suportou a pressão. É verdade. Então, foi uma falta de controle financeiro? Pode sim. Alguns casos pode ter sido não acompanhar o digital, outros casos pode ser também não expandir para o delivery, né? Que surgiu aí essa demanda muito gigante para o delivery. Outros casos também foi a parte do controle financeiro que não estava estruturado. Então, você como empresário, você precisa se preocupar com todos esses pontos, né? Como vai estar a minha empresa daqui a 5 anos? Eu tenho continuidade? O que eu preciso investir? O que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? E o que eu não estou fazendo que pode prejudicar a minha empresa? Então, todos esses pontos a gente trata e insiste para que seja corrigido nas empresas. Aí que está a importância, mais uma vez, de você fazer uma palestra para os empresários, porque tem muita gente carente desse conhecimento, desse aprendizado, que passa a ser prático e técnico, né? E que vai dar suporte não só para quem está começando, mas para quem já tem uma boa temporada, né? A gente sempre enfatiza que é um grande mito achar que é só o pequeno empreendedor que não tem um controle financeiro, tá? E isso aí não é só para os iniciantes. A gente pega empresas grandes, estruturadas, que aparentemente são muito bem organizadas, mas não tem nenhum controle financeiro efetivo. Até anota, tem ali uma planilha ou um sistema que está meio que alimentado, mas não tem dados, não tem informações baseadas nesses dados.
Então, só ter um controle ou só um sistema onde para ele em si não te dá nenhuma informação, para mim não é controle financeiro. Então, uma empresa realmente que se preocupa com o seu negócio, ela precisa estruturar bem esse financeiro, porque não é só anotação. Anotar não é controle financeiro. Eu costumo dizer que nunca é tarde de você aprender a ter educação financeira. Nunca é tarde. Sempre nunca que é você tarde, implantar, gente. vai dar certo. Exato. Aqui no Brasil, infelizmente, existe um excesso, né? Das pessoas não saber lidar com dinheiro. Isso é uma falta de um conhecimento que deveria ser dado desde o fundamental. É verdade. Porque se as pessoas soubessem lidar com dinheiro, eu tenho certeza que não tinha tanta gente com o nome no vermelho, né? Com certeza. Se implantasse isso de fato nas escolas, já iriam crescer aí muito mais orientados para organizar as vidas pessoais, consequentemente as empresas que forem iniciar. Mas, enfim, desculpa o comentário, mas eu tenho que ser sincera, né? É verdade. Mas vamos lá. Jordana, como o contador ele pode contribuir para o planejamento financeiro de uma empresa, especificamente? O contador, ele é um parceiro, né? Então, ele tem acesso aí todas as informações da empresa, o faturamento, as despesas, a parte fiscal. Então, quem atua com contabilidade consultiva vai ter dados, indicadores, vai ter informações realmente para trazer aí decisões para o cliente, né? Trazer dados para o cliente. Então, isso é muito importante. Usar a sua contabilidade a seu favor, né? Você aí que tem contador, exija aí os seus balancetes, os seus números, para que você possa tomar decisões. Porque esse é o grande objetivo da contabilidade. Auxiliar os empreendedores na tomada de decisão. Sendo que a gente abre aí um precedente muito grande, que às vezes é o cliente que é desorganizado. Então, quando você organiza o cliente, você consegue ajudar ele de uma forma muito melhor. Interessante esse ponto, porque é tanto empresário hoje em dia pegando empréstimos aí, sem nenhum tipo de orientação, com a taxa de juros gigantesca, mas a necessidade é tão grande de manter a empresa que ele não pensa duas vezes e acaba tomando uma decisão que muitas vezes ele acaba fechando as portas no final. É verdade. E o empréstimo, ele só é vantajoso quando ele é para um investimento, né? Você vai fazer esse empréstimo, ele vai te dar algum retorno, ou seja, ele vai se pagar. Mas a gente às vezes vê empreendedor querendo fazer empréstimo para pagar dívidas. Então isso não é uma boa saída. Então a gente precisa analisar a rentabilidade dessa empresa e tomar estratégias mais eficazes para sair aí dessa situação. Aí como é que faz nesse caso? Se ele quer pagar uma dívida, ele não faz o empréstimo, e como é que ele vai pagar aquela dívida? Como é que ele vai ter acesso? Ela é uma dívida emergencial, muitas das vezes ele vai ter só essa saída. Mas se é uma dívida que ela pode aguardar, você se planejar, você consegue aí mensalmente se estruturar com capital de giro, com outras reservas para sanar aí essa dívida. Especificamente. Exatamente. Mas é mais vantajoso ele pegar dinheiro de uma pessoa ou do banco? Bom, o banco, né? Vários bancos têm aí taxas de juros. Por exemplo, para quem é MEI, tem bancos que oferecem com taxas de juros muito baixas. Recentemente saiu aí o Pronamp, né? Que tá aí rolando. Então, empresas que podem aderir. Muito vantajoso, só vai pagar daqui a 2 anos. Então, dependendo da situação, a contabilidade junto com o empreendedor vai analisar. É uma oportunidade que vale a pena ou não é? Então, tudo isso precisa ser analisado. Muitos empresários na pandemia pegou o Pronamp, né? Agora, tem uma questão que eu analisando, o Pronamp ele é bom, claro, mas não é qualquer banco que facilita isso. Apesar do dinheiro não ser do banco, é do governo, né? Mas quem faz análise é o banco especificamente ali. Sim, o banco ele vai fazer baseado na sua movimentação, na sua relação com o banco. Mas né? aí que tá, Jordana, porque se a empresa tá passando por dificuldade financeira, qual a movimentação que ela vai ter?
ela vai ter um histórico aí com o banco, né? E muitas das vezes esse histórico, ele impacta negativamente ou positivamente para liberar o Pronamp ou não, como qualquer linha de crédito. Então, o que a gente sempre informa, é muito importante construir essa boa relação com o banco, né? Ter um bom histórico para uma necessidade, você ter aí créditos disponíveis para sua empresa. É interessante e tem que se analisar, né, tudo isso. Porque tem tanta empresa precisando no momento atual. É verdade. Gente, é muita conversa, muito papo. Gostei muito da conversa. Tem que voltar, viu? Pode contar comigo, pode contar comigo. Muito. Ei, Fanuel, parabéns, viu, Fanuel? Pela indicação, porque a doutora aqui é capacitadíssima. Muito obrigada, Brenda. Olha só, agora que tá, deixa eu te perguntar, qual a pessoa que mais te inspirou na sua carreira profissional? Todo mundo tem mentores, né? Na sua jornada, na sua trajetória. Tem uma que me ensinou a contabilidade, foi a minha mãe na contabilidade, que é a Silvia Batista, contadora. Inclusive, ela é conteudista também do Instagram, maravilhosa. Blogueira. Ela me ensinou a parte técnica e me ensinou também a parte humana, né? De tratar pessoas com empatia, de cuidar dos colaboradores, de ter essa entrega sempre a mais para os clientes. Então, ela realmente é muito inspiradora. A gente brincava muito, né? Que antes ela era o Google, agora pode dizer que ela é o ChatGPT, né? Porque ela é extraordinária. Sai uma lei no Diário Oficial da União, ela já sabe a lei, já tá ensinando no YouTube sobre a lei. Então, isso é muito inspirador, né? Uma pessoa que... Sua professora. Ela sempre diz assim, eu amo estudar. Então, isso me inspirou muito, sempre a ir atrás, a buscar mais. Então, é uma pessoa realmente que me inspirou muito nessa jornada da contabilidade. Silvana Batista. Silvia Batista. Agora, a doutora Jordana Amorim, deixe seu Instagram. Sigam lá, Jordana Contadora, e o Instagram da empresa é contabilidade.deouro. A gente tá sempre postando novidades, auxiliando aí os empreendedores, então acompanha ali que tem muita coisa boa para vocês. Então, acompanha a doutora Jordana Amorim, tá? Lembre-se sempre que abrir empresa é contabilidade de ouro, né? Isso mesmo. Obrigado, Jordana, que Deus te abençoe grandemente, tá? Eu que agradeço, Brenda. E conte comigo, vamos juntas. Volte mais vezes. Amém. E olha só, você aí, meu amigo, minha amiga, fica o meu agradecimento pela sua participação aqui no programa, por você ter ficado aí até o finalzinho. Então, curta, compartilhe e comente. E lembre-se que aqui você tem voz. Até próxima quinta, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Você acabou de ouvir o programa Minuto do Direito, com a doutora Brenda Ingrid Cruz. Continue nos acompanhando através